Hi dear students, how are you today? I'm Lucas here, English teacher, and now we have our revision class. Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui o Lucas, o professor de inglês, novamente. Hoje nós teremos a nossa aula de revisão, a nossa revision class, referente aos conteúdos da avaliação. Vocês terão uma avaliação na próxima semana e a gente vai ver alguns desses conteúdos, certo? Na aula de hoje. O conteúdo é weather. Nós temos 3, weather, days of the week e months of the year. O tempo e as suas fases, os dias da semana e os meses do ano, certo? Isso já foi trabalhado com vocês em aulas anteriores e hoje a gente vai recapitular. A gente começa com weather, que é o tempo, e assim como a gente nomeia na língua portuguesa todas essas fases, como vocês sabem, a gente também faz essa nomeação em inglês, certo? Como vocês já viram, já vai ser mais fácil. A gente vai só rever novamente, certo? Rever, aliás. Sunny, a gente tem sunny, o primeiro clima, que é ensolarado, que é um dia quente, it's hot. It's sunny day, é um dia com bastante sol, a gente tem a presença do sun, que é o sol. Cloud, cloud vem de cloud, cloud é nuvem, quando a gente acrescenta o y, que é uma palavra própria, fica nublado. Cloud, nublado. There are many clouds in the sky. Today, there are many clouds in the sky. Hoje tem muitas nuvens no céu, então, for example, here em Pesqueira, aqui em Pesqueira, nós temos um dia nublado, certo? Rainy, rainy é chuvoso, que também vem de rainy. Everything becomes wet when it's raining. Tudo fica molhado, tudo fica úmido quando chove, quando temos um dia chuvoso, rainy. Snowy significa nevado. A gente tem algumas regiões, uma região do país em específico que algumas vezes acaba nevando, mas a gente não tem neve na nossa região, no Nordeste, que é uma região de clima muito quente. Mas snowy significa nevado, um dia em que há presença de neve. Para a gente ter um dia assim, a gente precisa sair daqui, né? Storming tempestuoso, então a gente tem um dia com chuva, raios, trovões, certo? Então, storming seria tempestuoso. Windy, ventoso. In these days there are many winds. Então, nesses dias há a presença de muitos ventos, é um dia ventoso, wind. Fog, nevoento, enevoado. Geralmente, quando faz muito frio aqui na cidade, logo quando amanhece, a gente tem a presença de uma névoa, né, sobre a serra. Então, a gente poderia dizer que fog é nevoento ou enevoado, certo? Com a presença da névoa. Sleeten, granizo. Raramente a gente tem a presença de granizo nas nossas chuvas, é bem difícil, mas em alguns lugares isso acaba acontecendo, né, com frequência. Sleeten seria granizo. It's rain turns to ice. A chuva acaba virando pedra, certo? Acaba virando umas pedras de gelo. E ice seria gelado, certo? Ice. A gente tem clear sky, céu limpo, céu claro. There is no cloud in the sky. Então, clear sky, there is not cloud. Cloud que é nuvem. Então, durante esses dias não tem nenhuma nuvem, o céu tá limpo, certo? Todo azul, só o sol mesmo e o céu. Hot, our region. It's hot, nossa região é bem quente, então hot significa quente. Here in Brazil is hot. It's frequently hot. No Brasil é quente, frequentemente é muito quente, certo? A gente tem mais dias quentes do que dias frios. Warm,
caloroso, certo? Seria um dia não tão quente nem tão frio. Cold, cold significa frio, cold. We have some cold days in our city. A gente tem só a divisão desses dois tempos. Hot and cold, certo? Dias quentes, hot days, dias bem quentes, e cold days, dias frios, certo? É isso que a gente tem aqui na nossa cidade. Fora isso, a gente não tem um outro clima, certo? Né? A gente não tem essa divisão exata das 4 estações. E freezing, freezing seria congelando, certo? Freezing. Agora a gente parte para os Days of the Week, que são bem fáceis, são bem simples, certo? Vocês conseguem pegar rapidamente. Days of the Week, os dias da semana. Sunday, the first day, Sunday, que significa domingo. Second day, Monday, Monday é o segundo dia. Tuesday, the third day, o terceiro dia. O quarto dia, Wednesday, Wednesday, que é a quarta-feira. Quinto dia, fifth day, o Thursday, Thursday significa quinta-feira. Sixth day é a Friday, Friday, sexta-feira. E seventh day, Saturday. Seventh day, que é o sábado, o sétimo dia, em inglês, Saturday. Então a gente tem Sunday, domingo, Monday, segunda-feira, Tuesday, terça-feira, Wednesday, a quarta-feira, o quinto dia, Thursday, Thursday, que é a quinta, Friday, sexta-feira, e Saturday, or Saturday, é o sábado, ok? Então, these are days of the week. Esses são os dias da semana. Now, month of the year. Month of the year significa os meses do ano, certo? Assim como a gente tem em português, em espanhol, em italiano, a gente tem em inglês também. Se estamos aprendendo o idioma para uma comunicação, para um diálogo, a gente também precisa aprender os months of the year, porque eles estão no nosso cotidiano, certo? Estão no nosso dia a dia. E aí a gente tem January, February, March, April, May, June. Esses são os 6 primeiros meses do ano. A gente ainda está entre os 6 primeiros, certo? Daqui a pouco a gente já está saindo e vai para os 6 últimos meses do ano. Já que são divididos, né, em 6 em 6. Então, January, janeiro, February, fevereiro, March, março, April, abril, May, maio, June, June, junho, certo? June. Depois nós temos mais 6. July, julho, August, agosto, September, September, setembro, October, outubro, November, novembro, e December, the last month of the year, December, que é dezembro, o último mês do ano, certo? December. Activity é relacionada ao weather agora. Weather, days of the week and month of the year. Place the weather phase in English according to the illustrations. Então, pede para, no enunciado do primeiro quesito, pede para colocar as fases do tempo em inglês, claro, né, a nossa aula está sendo de inglês, according to the illustration, de acordo com as ilustrações. E aí, a gente pode ir colocando aqui no quadro mesmo, cada uma dessas fases. A primeira a gente tem a ilustração do sol, então seria um dia ensolarado, né? A gente precisa saber inglês.
Antes disso, vocês podem ir anotando no caderno, separam o caderno e vocês podem ir fazendo a anotação, certo? Da atividade. Só precisa da atividade mesmo, a não ser que vocês queiram anotar o restante, que também é importante. Mas aí a gente tem sunny, que é um dia ensolarado, certo? Depois a gente tem um dia com a presença de nuvens, então seria cloud, certo? Sunny, depois a gente tem cloud com a presença de nuvens. Posteriormente a gente tem aí a presença de raios, de raining. A gente vê que a nuvem está bem pesada, então seria um dia tempestuoso. Em inglês, tempestuoso seria storm. Storm, a gente se refere a tempestuoso, tempestade, certo? Posteriormente, a gente tem aí um floco, que é um floco de neve, né? Apesar de não ter isso na nossa região, a gente não tem neve por aqui. Mas aí é necessário aprender porque, quem sabe, né? Um dia vocês possam conhecer um país que tem a presença de neve. Então, neve seria snowy. Então, um dia nevado, com a presença de muita neve, certo? Depois a gente tem um pingo de chuva, então é um dia de chuva, então seria rainy. Rainy. Agora a gente tem a ilustração de um vento, um dia ventoso, então vento seria wind, e quando a gente quer se referir a um dia ventoso, seria wind. E por fim a gente tem a presença de nuvens. A gente pode colocar cloud, só cloud mesmo. E caso chegue a chover, a gente poderia colocar rain, certo? Cloud or rain. No segundo, pede o seguinte: fill in the names of the weather days with the missing letters. Então, pede para completar os nomes das fases do tempo com as letras que estão faltando. Então, a gente tem aí a ilustração de uma nuvem. Tá chovendo bastante, né? Então, como a gente poderia completar? A palavra adequada seria rainy. Então percebam que o que falta aí é o i. Seria o i, correto? Depois a gente tem a presença de bastante nuvens. Então, como vocês viram, seria cloud. Então vejam que está faltando o U e faltaria o C, certo? O C e o U para completar a palavra cloud. Depois a gente tem dia ventoso. Como vocês viram, ventoso seria wind. Então o que faltaria para completar seria a letra I. E, por fim, a gente tem sunny. Sunny, que é ensolarado. Presença de sol, do sun seria sol, certo? E aí o que falta seria a letra U e a letra N para completar sunny day, que é ensolarado. No terceiro, choose the correct letters to complete the days of the week names. Choose the correct letters, escolha as letras corretas, to complete, para completar os dias da semana, certo? Os nomes dos dias da semana.
O primeiro deles seria... Aí aparece como Monday. Então, o que vocês acham que a gente poderia colocar como letra apropriada? Então, seria o M. Monday. Então, vocês precisariam colocar o M aí, certo? Depois a gente tem o Wednesday para completar a terça-feira. Precisaria do T, certo? Ficaria Tuesday. Colocaria a presença do T. A gente sabe que depois tem o Wednesday e a gente precisaria do W. Wednesday. W. Depois a gente tem a quinta-feira e aí a gente precisaria também de um T, que ficaria Thursday. Thursday. Depois a gente tem o Friday, mas aí não seria Friday, né? Precisaria de uma nova letra para completar a palavra adequada, que seria Friday. O F completaria Friday. É bem usado para se referir a Black Friday, né? Que é um período aí onde os preços abaixam e as pessoas compram. Friday, que seria relacionado à sexta-feira, uma coisa que acontece na sexta. Temos depois Saturday, a gente utilizaria o S. Thursday. E por fim, Sunday, certo? Que é o domingo. O domingo é o primeiro dia da semana, não é a segunda-feira. Apesar que no domingo ninguém faz muita coisa, as coisas começam a acontecer na segunda-feira, mas o primeiro dia é o domingo, certo? Que seria Sunday. E aí precisaria do S para completar. No quarto, write the spaces, the names of the month of the year that are missing. Escreva nos espaços os nomes dos meses do ano. That are missing significa que estão faltando. Então, aqui no quadro, a gente vai colocar só o que está faltando, certo? The first month of the year é janeiro. Mas aí em inglês, como seria? January. January the first. First. Certo? O primeiro mês do ano é January. February, como vocês veem, já tem aí. February, the second month of the year. After, depois a gente precisaria do terceiro, the third month, terceiro mês do ano, que seria March. March. March seria o terceiro, certo? Terceiro mês do ano. Como a gente tem April aí já, que é o quarto mês, a gente iria para o quinto agora para completar, que é May. Quinto, May. Que é o mês das mães, o mês das noivas, certo? June, que é o mês que a gente tá, June significa junho. E depois a gente tem July, the next month. Next month, July. Quarto, July. July é o próximo mês, certo? Que vai ser julho. Depois a gente tem August, que é agosto, que seria o oitavo mês. E depois do oitavo, nono mês, que é o ninth month, que é September. O nono mês. Deixa eu ver se eu não pulei nenhum. July, certo? Não pulei.
Julho é o 7º mês, perdão. September. Que aqui a gente comemora a chegada, celebra, né, a chegada da primavera. Celebration the Spring. Celebra a primavera. October a gente já tem, outubro. Depois a gente partiria para November, que é o 11º mês do ano. November. E por fim, the last month of the year, December, certo? December é dezembro. 11º. Ah, aqui já tem, né? Então não preciso colocar. E a gente finaliza os conteúdos referentes ao 6º ano, os conteúdos para avaliação. Espero ter ajudado e até a próxima aula.